Os grandes frigoríficos elevaram o valor das propostas de compra de gado gordo nesta sexta-feira, 8 de junho, nos estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Maranhão. Mas, paralelamente, uma nova manobra foi efetivada no atacado de carne bovina. Seja muito bem-vindo à Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Então, que manobra foi realizada no atacado de carne bovina? A grande indústria derrubou o valor do traseiro bovino e subiu forte o dianteiro e a ponta de agulha. Acompanhe nos gráficos exclusivos feitos pela equipe de pecuária de corte da Rural Business para você que é nosso assinante. Veja que apesar de registrar mais de 11% de alta frente a 2017, o traseiro bovino perdeu em apenas um dia 3,2% de seu valor, queda que corresponde a 40 centavos sobre o valor visto ontem e que opera nesta sexta, 8 de junho, por R$ 12,00 o quilo no atacado paulista. Ao mesmo tempo, subiu forte o quilo do dianteiro bovino, que de ontem para hoje valorizou 2,4% e foi negociado nessa sexta por R$ 8,50, alta de 20 centavos em apenas um dia. E também subiu mais forte ainda o preço no atacado da ponta de agulha, que avançou 3,7% entre quinta e sexta-feira, o que corresponde a 30 centavos a mais por quilo e encerrou a semana negociado por R$ 8,50 na Praça Paulista. Você tem aí perto uma tesoura, um controle remoto ou ainda um mouse, caso esteja acompanhando as notícias pela internet? Então, use um desses três instrumentos para apagar de vez as notícias de que o Brasil deixou de exportar 240 milhões de dólares em carne bovina por causa dos protestos. Se você se emocionou com a notícia, fique atento, porque olha, é mais uma tremenda conversa fiada de parte da indústria frigorífica exportadora e de seus colaboradores. A verdade é que para que os exportadores transformassem o boato em fato, algumas agências de notícias, como a Reuters, vêm veiculando que o Brasil, ou melhor, Brasil não, né? Mas os exportadores de carne bovina que operam neste país deixaram de gerar 240 milhões de dólares em receita com exportação de carne bovina frente ao esperado em maio, em razão dos protestos dos caminhoneiros. Os dados agora estão sendo distribuídos por supostas consultorias que estimam perdas bilionárias para a cadeia produtiva da pecuária de corte nacional pelo mesmo motivo. Tudo conversa fiada para emocionar os inocentes do mercado. A equipe de pecuária de corte da Rural Business alerta aos operadores de mercado do gado gordo e da carne bovina que esses números não passam de jogo de cena. Como já alertamos, tem muita gente por aí querendo faturar alto com bobagens como essa, tentando passar o chapéu para conseguir, quem sabe, novos subsídios do governo diante de supostos prejuízos no comércio internacional de carne bovina. Mas o que esses agentes não enxergam é que desde a segunda quinzena de maio, a produção de carne bovina está voltada para o mercado interno, pois estamos na boca de uma grande explosão de demanda com o início da Copa do Mundo de futebol e as tradicionais festas juninas. Eventos que historicamente aumentam de forma radical o consumo de carnes no país. Segundo informações divulgadas na mídia, abre aspas, a expectativa antes dos protestos era de que as exportações de carne bovina somassem 384 milhões de dólares em maio. Em relação a abril, a frustração com as exportações foi de 180 milhões de dólares por causa da greve, fecha aspas. Conforme cálculos apresentados na matéria veiculada pela Reuters, a cadeia produtiva de pecuária de corte, desde produtores até empresas de insumos, registrou perdas superiores a 11 bilhões de reais em negócios não realizados por causa dos protestos. Pois a Rural Business vai te mostrar agora um outro lado dessa história, já que ninguém explica como chegaram a esse resultado e qual a base de cálculo para uma conta tão absurda. O que esses sensacionalistas não falam é que as exportações, ao que tudo indica, vão fechar esse ano com menos de 20% deste gigantesco mercado pecuário brasileiro. E segundo o estudo da nossa equipe, mesmo exportando menos, os frigoríficos exportadores faturaram mais com os embarques. E todos os números que você verá a seguir são oficiais e, portanto,
fáceis de serem confirmados. É um levantamento tipo assim, às claras. Veja que em meados de maio, a média diária de faturamento dos exportadores com os embarques de carne in natura indicavam para uma receita de pouco mais de 315 milhões de dólares. E no final do mês, acabou aí atingindo 20% mais, segundo revelam os números oficiais do governo, ou 378 milhões e 900 mil dólares. O que já joga por terra os discursos mirabolantes do setor exportador e seus colaboradores. Outro fato importante é que se a expectativa era de fato um faturamento aí de 384 milhões de dólares, os supostos prejuízos foram de apenas 5 milhões, longe do que dizem por aí e totalmente compensados pelo aumento do dólar. Quando se analisa as vendas totais de carne bovina, envolvendo produto in natura, industrializado e miudezas, há fatos ainda mais importantes de serem destacados. E o primeiro deles é que as vendas caíram apenas 1,4% frente ao ano passado, totalizando 111.580 toneladas. Queda que pode ser facilmente justificada pelo redirecionamento da produção. Para atender o consumo interno, que será turbinado em junho e julho, como destacado anteriormente, com 2 eventos fortes de demanda, como já falamos, a Copa do Mundo de Futebol e as festas juninas, que se espalham pelo Brasil e aumentam e muito o consumo interno de carnes. É importante observar que esses embarques renderam aos exportadores 462 milhões, como demonstrado pelo último número à direita nesse gráfico. Resultado praticamente em linha com o registrado nos últimos 3 anos. E aí? Vai continuar dando crédito à tal das perdas radicais dos exportadores? Sinceramente, depois do que nós te mostramos, você ainda consegue perceber alguma distorção enorme, como estão dizendo por aí? Mas tem um outro detalhe, a disparada da moeda americana frente ao real. O dólar encerrou o mês de maio com média de R$ 3,634, a maior desde a chegada do Plano Real em 1994. E isso foi um tremendo diferencial para os exportadores, que viram seu faturamento dar um tremendo salto. Ninguém toca nesse assunto, mas o valor médio da tonelada de carne bovina exportada pelos frigoríficos em maio atingiu a histórica marca de R$ 15 mil. E sabe quando isso aconteceu pela última vez? Nunca, jamais, em tempo algum. Foi o recorde dos recordes, ultrapassando em 14% os registros de 2017 e em 45% visto 5 anos atrás. Com isso, o faturamento total durante o mês de maio, com as exportações de todos os tipos de carne bovina, atingiu R$ 1,680 bilhões, 12,6% acima do visto um ano atrás, confirmando o segundo melhor resultado da história. É isso mesmo, tivemos o segundo melhor faturamento para o mês de maio em todos os tempos. Bem, diante desses números, que vamos repetir, são oficiais, você acha mesmo que os problemas foram tão graves assim? Não parece que tem muita gente querendo faturar alto com a crise? Então, não caia em mais essa conversa fiada. Estão tentando sensibilizar você e toda a população brasileira para ver os últimos acontecimentos de maneira distorcida e tudo com um único objetivo: faturar alto às custas tanto do produtor quanto do consumidor, que está vendo as gôndolas dos supermercados, os valores de carnes explodirem. Com tudo isso que você acabou de ver, já sabe bem o que fazer quando ouvir por aí alguém tentando te passar que bilhões foram perdidos no mercado de carne bovina do Brasil, não é? Pegue o mouse e delete. E se encontrar a notícia em algum jornal ou revista, passe a tesoura e mande para o lixo. E ainda, se estiver vendo isso na TV, mude de canal. Por hoje encerramos aqui. Você vê agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.